Olá, meus amigos, minhas amigas, e nós estamos aqui hoje no nosso terceiro episódio do podcast Mente Exponencial. Eu sou a Simone Batista e vou junto com as nossas convidadas especiais mostrar para vocês como o se colocar em primeiro lugar é um diferencial, é algo que faz você subir de nível e transformar não só a sua advocacia, mas a sua vida em uma vida de abundância e exponencialidade. Hoje eu tenho o privilégio de ter aqui a doutora Verusca Costenaro e a doutora Lidiane de Carvalho, Lidiane Alves, Lidiane de Carvalho, ela direto de Alfenas para o mundo. Meninas, sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês duas aqui conosco. E o nosso podcast exponencial, ele não é só da Simone Batista, ele é de todos os advogados e de todas as pessoas que decidem ter uma mentalidade exponencial. Sejam bem-vindas. E eu vou começar pela minha mamãe águia, a doutora Verusca Costenaro. Doutora Verusca, nos conte como é para você estar aqui nesse podcast Mente Exponencial. Bem, prazer estar aqui com vocês nesse primeiro episódio comigo aqui, né? O terceiro da Simone, a primeira vez que eu estou aqui compartilhando com vocês. Primeira de muitas. Primeira de muitas, exatamente. Antes de mais nada, gente, deixa eu elogiar o staff. Olha esse mimo, gente. Que caneca, amei, viu? Simone, como sempre, cuidando de todos os detalhes, porque é o que ela fala, né? Como você faz uma coisa, você faz todas as outras as coisas e sempre tudo com muita excelência. Então, eu tenho certeza que é a primeira vez de muitas que estarei aqui com você. Simone Batista, que conheci há algum tempo atrás, tive a honra, né, de fazer a primeira live com ela, dela. Então, para mim, hoje é um momento assim mágico de te ver aqui, amiga. Estou torcendo por você. Eu tenho certeza que vem muito ainda pela frente. Muita coisa boa vai acontecer. O que tá bom que não pode melhorar. E não podia faltar também ela, a doutora Lidiane. A doutora Lidiane precisava sim estar nesse episódio junto com a Verusca, porque ela é uma pessoa também que me faz crescer, que me faz pensar. E muitas vezes ela é a minha cabeça pensante. Doutora Lid, como carinhosamente eu chamo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Simone, eu fico assim muito emocionada de estar aqui hoje com você, gravando o teu terceiro episódio, que assim, eu vejo no seu olhar você conquistando seus sonhos. Eu fico tão feliz, mas tão feliz, e fico pensando assim, das várias vezes que a gente conversa, né, sobre realizar sonhos, a gente cumprir as nossas metas de vida. E eu sei que isso aqui tá na sua meta. E eu fico muito feliz. E fiquei muito feliz com esse mimo, gente. Que coisa linda. Gente, vou mostrar outra coisa pra vocês que eu achei muito fofo. Olha esse descanso de copo. Olha que coisa mais linda. Eu amei. Achei lindo. Combina com o que a gente quer conversar. E eu vou compartilhar depois o contato de onde eu fiz esse descanso de copo. Que é fofo demais. Muito bacana. E pra gente estar aqui, né, Verusca, é uma emoção muito grande, porque eu acompanho a Simone desde 2021, que a gente se tornou amiga, participando de eventos online e depois de eventos presenciais, e fazemos parte de vários grupos de negócios, fazemos parte de várias mentorias juntas, e é sempre assim, uma puxando a outra, porque nós temos aquela meta, a gente nunca vai deixar a outra para trás. Não, nunca. De forma alguma. E muito obrigada por eu estar aqui na minha primeira vez, que vai ser muitas também. Eu tô lá em Minas, para mim é um pouquinho distante estar aqui, mas eu sempre venho.
A Simone sabe que me chamou, eu estou aqui. E se você não vier, eu vou atrás. Meninas, vamos lá. Na nossa mentoria, a gente tem um propósito maior, né? Nós defendemos princípios lá dentro, inegociáveis. E um dos princípios inegociáveis da mentoria não é falar sobre direito material ou processual. Não que esses assuntos não aconteçam lá dentro, tá? A gente discute sim isso, ajuda os colegas no que é necessário, no que precisam, porque a gente está nesse mundo para fazer sim a diferença na vida das outras pessoas. E se é para ajudar em algo processual, a gente está lá para isso. Mas a nossa premissa maior na mentoria é a mudança de mentalidade, é a reprogramação mental, é como curar crenças e traumas que, infelizmente, acomete a gente e que às vezes a gente nem sabe. A vida fica muito no botão automático, né? Exato. E esse botão automático nem sempre leva a gente a construir as coisas que a gente pode construir e do tamanho que a gente pode construir, né? Às vezes o botão automático deixa a gente ali naquela zoninha de conforto, no aconchego, no quentinho, no que já é cômodo fazer, tá? E a mentoria, a advocacia exponencial, o foco dela é trabalhar isso, é trabalhar o eu, trabalhar a potência, como disse a doutora Leslie Vieira, que passou no episódio passado, desenvolver a potência que você nasceu para ser, né? E eu vou perguntar aqui, eu vou pedir para a doutora Lidiane falar para a gente. Para começar, o que a mudança de mentalidade significou para você a partir, vamos lá, de 2021 para cá? O que ter acesso a essa mudança de mentalidade, ter acesso à possibilidade de reprogramar a tua mente para construir o que você deseja. O que isso impactou na tua advocacia? Vamos lá, Simone. Eu não vou falar de 2021 para cá. Eu vou falar assim das coisas, um pouco das coisas que eu sempre acreditei. A primeira coisa que eu sempre acreditei é que nós viemos para o mundo para a gente ser feliz. Isso. A primeira coisa. A segunda é, nós somos espíritos com experiências terrenas. E eu buscava muito isso. Falava, gente, se a gente veio para ter experiências, não é porque você teve uma experiência ruim no passado que você tem que carregar aquilo para o resto da vida. Não é porque você começou as coisas de uma forma que você tem que levar a vida toda daquele jeito. Não é porque você escolheu errado uma profissão que você é obrigada a estar nela o resto da vida. Eu sempre acreditei nisso. Questão de profissão. Eu escolhi a profissão certa, porque era um desejo meu desde criança, que eu queria ser advogada. Então, eu queria era me encontrar dentro da advocacia. E no meio que eu vivia, eu não conseguia encontrar isso. Então, por isso que eu falo assim, ó, a pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas ela trouxe coisas muito boas para quem soube aproveitar o que tinha de bom. Quando veio a pandemia que eu entendi, falei assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa, que a gente não sabia o que ia acontecer com o mundo. Foi um ano assim, muito difícil para muitas pessoas. A gente não sabia o que ia acontecer com o mundo, como é que ia ser dali para frente. Eu falei, eu vou ter que me reinventar, porque eu tinha medo do escritório não poder abrir mais, eu tinha medo da gente ter que ficar só no online, como que eu ia atender cliente, e eu não conseguia achar isso no meio que eu estava. E eu comecei a buscar onde? Na internet. Quando eu comecei a buscar na internet, eu comecei a ver um movimento que eu não conhecia, que era esse movimento na internet, e eu comecei a conhecer pessoas na internet, que eu falei assim, gente, eu preciso me aproximar dessas pessoas, e uma delas era você. A gente estava, eu lembro direitinho, no curso do professor Marcelo Lima,
E aí você falando de prosperidade, de crescimento, eu falei assim, gente, eu preciso conhecer essa pessoa, porque ela vai me ajudar a entender o que eu quero da minha vida. E aí, por coincidência, a gente se encontrou uma vez em São Paulo. E eu falei assim, poxa vida, olha, ela é muito melhor conhecer a pessoa ao vivo do que pela telinha. E a partir dali, de tudo que eu fui vendo você falar, de quando a gente estava em São Paulo a primeira vez, na imersão que a gente estava, eu falei assim, Do olha... professor Cristiano. Do professor Cristiano, isso mesmo. A primeira vez que a gente estava lá, eu pensei assim, olha, eu tenho que ir mais para São Paulo, para mim me conectar mais com as pessoas aqui, para mim atingir essa mentalidade que eu quero. E quando você começa a mexer E foi com em 2021, mais ou foi menos. final de 2021. Foi final de 2021. E quando você começa a se conectar com essas pessoas, o que que acontece? A mente começa a se expandir. Eu falei assim, gente, eu sempre fui uma pessoa que lia muito livro e eu tinha parado de ler tantos livros, porque muitas pessoas falam assim, para que você lê tanto? Por que você lê tanto? Eu falo, gente, eu preciso voltar a ler igual eu li. Eu voltei até a rotina. Eu tinha uma rotina de leitura, mas não tinha essa rotina que nós temos hoje de leitura. Eu tinha uma rotina de aprendizado dentro da advocacia, mas não era da forma que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma outra rotina, muito melhor. Então, acessar essa mentalidade é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E eu falo para todo mundo que é assim, olha, você mudou, você tá com outra mentalidade. Eu falo, olha, você tem que estar preparado, porque é um caminho que você não volta mais. O caminho da prosperidade, dessa mentalidade exponencial, é um caminho sem volta. E eu tô muito feliz de estar nessa mentalidade. Nesse caminho sem volta. Nesse caminho sem volta. É bom demais. A premissa, como eu falei, a premissa maior na mentoria é exatamente essa. Alimentar o que nós viemos para ser. Verdade. E sabe o que acontece, Simone? Às vezes, a gente, com o passar do tempo, a gente se acomoda com muita coisa e a gente começa a achar que a gente não é capaz de realizar certas coisas. E uma coisa é certa, todos nós somos capazes de conseguir tudo que a gente quer. Aí você me fez lembrar de uma coisa. Verusca, ela me fez lembrar de uma coisa. Você já teve momentos em que você esqueceu quem você era? E a capacidade de realizar as coisas que você já sentia arder no coração? Com certeza, Simone. Isso foi, inclusive, um momento muito próximo, muito recente da minha vida. E coisas vão acontecendo ao longo da nossa vida e muitas vezes pessoas vão o quê? Jogando poeirinha em cima da gente. Poeirinha, certos comportamentos. Críticas. De quem nunca construiu nada, fica criticando. Puxadas de tapete, tive várias. E aí, de alguma forma, essas pessoas, momentaneamente, essas poeirinhas tiraram ali, não vou falar que me enterraram, não. Não, a gente permite, nenhuma. Às vezes pega a gente... Minha mãe, se minha mãe estivesse aqui, ela tá no interior lá, cuidando do meu papito. Mas minha mãe estivesse aqui, ela ia dizer assim, me pegou de calça curta. Isso, e essa poeirinha caiu um pouquinho, deu uma apagadinha na luz, mas... É que às vezes, Simone, essas coisas acontecem no momento que a gente está um pouco frágil. Sim. E acaba afetando a gente, sem a gente perceber. Quando a gente percebe, acontece o que acabou acontecendo com você. Sim, mas graças a essa mentalidade, muito se deve, Simone, parece algo, não sei se quem está vendo aqui tem essa experiência, mas a questão de todo dia você fazer uma reprogramação mental. Isso para mim foi essencial e parece que é uma besteira, gente, mas não é. Porque da mesma forma que você escuta o negativo, todo dia você bombardear a sua mente que você é capaz, que você, que eu me amo, que só coisas boas também faz ressurgir a sua luz. Todos nós temos uma essência.
E a vida, às vezes, e pessoas, e críticas, e tudo isso que a gente está falando, de fato, nos colocam... Será? Será que eu sou... De alguma forma, você vai se afastando do seu eu e vai se distanciando de quem você é. Então, aviso para todos, né? Tem gente aí que quis fazer um gato na minha luz, estou de volta brigando mais que nunca. Eu gostei dessa. Fazer um gato na minha luz. Chama a Eletropaulo e denuncia. Adorei essa, um gato na minha luz. Ai, eu lembro bem da Verusca. E eu olhava para a Verusca assim, nos cursos e eu, nossa, um dia eu quero ser que nem ela. Olha como ela fala. Olha o jeito que ela é. E eu ficava assim, babando. Aí um dia eu tive o privilégio de ser convidada pelo professor Marcelo Lima para fazer uma live. Eu nunca tinha feito a live, mas eu ia dizer não. Lógico que não. A oportunidade bate na porta e a gente gira a maçaneta. Exatamente. Eu girei a maçaneta dessa oportunidade e fiz a minha primeira live com meu papai Águia, que eu espero ter o privilégio de trazê-lo aqui, e com a mamãe Águia, a Verusca. E fluiu. Eu disse, gente, mas olha, deu certo. E eles me trataram tão assim, tão normal, e eu ali, diante de duas celebridades. Mas, de repente, com o passar aí de um curto período de tempo, eu continuo admirando, para mim, ela continuava a estrela, a baronesa, né, do empréstimo consignado, como também fala o professor Valdir. E eu percebi que a baronesa andava ofuscada. Eu disse, gente, mas por quê? Eu acho que ela não sabe o poder que ela tem. Eu preciso mostrar para ela. E eu orei muito a Deus antes de fazer isso. Por quê? Porque eu não tinha essa intimidade que hoje eu tenho de chegar e dizer, mamãe Águia, não sei o quê, abraçar, conviver, sair. Não, a gente não tinha essa proximidade. Era como a Lidiane falou, conhecia de internet, era virtual. Mas eu orei muito a Deus e ele falou assim para mim, pode falar. Mostra para ela o que você faz. Mostra para ela. Responde para ela. E aí ela me fez uma pergunta um dia. Menina, vem cá, me conta. O que você toma? Eu disse, eu não tomo nada. Mas vem cá, você bebe? Porque você é ligada no 220. O que você usa? O que você faz? Aí Deus dizia assim, conta para ela, vai. Ela vai acreditar. Porque eu ficava assim, eu ainda tinha a crença de que se eu saísse falando de reprogramação mental, de hipnoterapia, para todo mundo, o povo ia mandar me internar. Interna, ela é louca, né? Mas aí eu acreditei. Eu disse, não, eu vou falar. E convidei ela, eu disse, olha, eu vou te mandar um áudio, se você tiver a oportunidade, escuta, mas segue tudo que o áudio falar. E ela se deu a oportunidade de receber isso, de fazer. E eu sei que ela fez porque depois ela me procurou, né? Mas poderia ter ficado só no áudio, né? Você se deu a oportunidade de continuar. Sim, estou, né, nesse processo. Eu acho que Todos o os desenvolvimento dias, né? pessoal, a mentalidade é um processo que você vai se aperfeiçoando. Eu acho que mesmo os que já são guru, mestre hoje, é um Todo processo todos os dias. Todos os dias é uma construção. Tem pessoas que vão demorar um pouquinho mais, inclusive, para startar, que eu acho que era o caso quando eu tava com essas poeirinhas e tal. Então você demora um pouquinho mais, mas a partir do momento que deu aquele estalo, As coisas mudam. as coisas mudam. E tão importante, né? E a gente fala,
de como nasceu essa oportunidade, a ambiência também, né, Lid? Porque quando você tá junto da Lidiane, da Simone, da Leslie, do nosso Josi. grupo, da Josi, Reinald, tanta gente boa que tá aqui conosco, ainda que quando um não tá, né, naquele momento mais especial, a ambiência faz toda a diferença. Muda a vibração, né? Porque nem sempre a gente está na vibração do on. Às vezes a gente está entrando ali naquela vibração do off, mas você convive com pessoas que identificam isso rapidinho e vai lá, te acelera, te devolve para o lugar que você deve ocupar, né? Te põe na linha de novo. E isso é importante. Essa ambiência faz toda a diferença. E também a ambiência que você vive, ela te ensina o que fazer e o que não fazer. Exato. Né? Porque você precisa ter esse autodomínio, você precisa ter essa autenticidade sua, né? E entender o que serve para você, o que não serve, e aí você vai filtrando, você vai fazendo escolhas, né? E sabendo que as escolhas que você faz hoje vai refletir nos teus resultados amanhã. Exato. E para vocês duas essa pergunta, tá? Muitos advogados, eles enfrentam desafios diários. E eu vou falar aqui como advogado, porque eu gostaria que vocês me respondessem, não como Lidiane, mãe e esposa, não como Verusca Costenaro, mãe e esposa, mas eu gostaria que vocês me respondessem como advogadas. Muitos advogados, eles enfrentam desafios diários, desde a captação de clientes até mesmo a condução de processos complexos, né? E o que vocês diriam para esses advogados e como a mudança de mentalidade de vocês afetou também a mudança nessa advocacia? Eles enfrentam dificuldade para captar, para gerir processos. E como a mudança de mentalidade para vocês fez com que vocês desenvolvessem facilidade tanto de captar cliente como de gerir processos. Quer começar, Verusca? Quer que eu comece? Pode começar. Vamos lá, que eu tô formulando aqui. Tá formulando. Então vamos lá, Simone. Primeira coisa, que eu sempre tive comigo. Eu lido com direito previdenciário e eu lido com pessoas com várias dores. Várias dores. E com pessoas com muita crença, tá? Uma das coisas que é mais difícil é você quebrar certas objeções de clientes. Muitos perguntam assim para mim, como que você consegue convencer o cliente que ele tem que te pagar uma consulta? Muitos me perguntam isso. E eu sempre explico, porque eu sempre faço questão de explicar para ele qual que é a importância dele ter aquela minha consultoria e como que isso vai ajudar ele. Porque se você não convence o cliente que ele precisa de você, ele não vai fechar com você. Então, a maior dificuldade da advocacia hoje é entender o seguinte, que eles têm que mudar o posicionamento deles. Advogado, na maioria das vezes, ele acha que tem que ser técnico, que ele tem que entender apenas daquilo que ele está fazendo. Vamos supor, um advogado que mexe com direito de família. Não, eu vou estudar direito de família. Não. Você tem que estudar sobre como que surgiu os conflitos familiares, por que que isso surgiu. Por que eu estou dando esse exemplo, Simone? Porque você tem que entender a mente do cliente, até para poder fazer aquele processo de uma forma mais leve. E muitos não fazem isso. Muitos são muito técnicos, não veem o outro lado que está acontecendo, não veem o lado do cliente. Eu aprendi muito, mas muito mesmo, que eu comecei a estudar sobre neurociência. Já vai para 2 anos que eu estudo neurociência. Por que eu estudo neurociência? Para mim entender o que está acontecendo com o cliente. Muitas das vezes o cliente vem com uma dor tão grande para o teu escritório
E ele vem falando que ele quer uma coisa e, na verdade, ele quer outra. Mas é essa dor que fica incomodando ele. Eu já vi casos, vou te dar um exemplo. Ó, eu mexo com direito previdenciário e eu faço também inventários. E eu já vi casos de inventários que estão ali, ó, há muito tempo que eles não desenrolam. E quando eu vou conversando, vou negociando, vou vendo tudo que está acontecendo, eu descubro por que está acontecendo aquilo. Por quê? Porque eu tenho estudado muito sobre neurociência, sobre conflitos, para conseguir que eles entendam o que eles querem. Aí, no fim das contas, você descobre por que as coisas não desenrolam. Porque tem um conflito ali familiar, tem uma dor familiar, tem várias coisas. E acontece isso também no previdenciário. Muitas vezes as pessoas estão buscando benefícios por incapacidade, por crenças. E outras vezes estão buscando benefícios por incapacidade, e a gente sabe disso porque a pessoa está sem renda. E ela nem capacitada ela está. Então, o que eu sempre falo? Estudar além da advocacia, porque eles acham que eles têm que ser técnico. Não tem que ser técnico. Hoje, advogado tem que ser psicólogo, tem que saber um pouco de psicologia, tem que ser vendedor, tem várias coisas que a gente tem que estudar, e a advocacia não está querendo isso. Como que você adquire essas habilidades? Buscando, primeira coisa, buscando pessoas que já têm essa mentalidade. Quando você busca pessoas que têm essa mentalidade, você tem que mudar o ambiente que você está. Eu tinha muita crença limitante, eu sabia que eu estava no lugar errado, e eu comecei a buscar outros lugares para imitar outros ambientes. Quando eu comecei a buscar outros ambientes, eu comecei a ver tudo que eu estava fazendo errado na minha advocacia. Falei, olha, eu poderia ter mais clientes, eu poderia estar atendendo melhor o meu cliente se eu começasse a fazer dessa forma. Hoje, eu não tenho reclamação de cliente no escritório. Não tenho objeção de cliente em pagamento de honorários. Por quê? Porque a gente trabalha tudo isso com ele. Então, meu recado para a advocacia é: vocês têm que expandir a mentalidade de vocês. Entender que não é só ser técnico, entender de processo que vai fazer a sua advocacia crescer. Diga, Verusca. A advocacia, o jogo mudou. E essa é a realidade. Né? A advocacia, o jogo mudou, o jogo é outro. E complementação que a doutora Lidiane disse aqui, assino em número, gênero e grau. Foi-se o tempo que advogado tinha que só colocar até o terninho, parecer, né, que tinha aquele afastamento com o cliente. Uma barreira, né? Uma barreira, eu sou o doutor e você é o cliente, aquele certo distanciamento. E que antigamente isso colava com os clientes, né? Quanto mais esse distanciamento, nossa, deve ser aquela coisa. Hoje o jogo é outro. Porque, de fato, precisamos saber a parte técnica, sim, mas isso não é mais o essencial. Hoje, o advogado ele tem que ter essa mentalidade de empresário acima de tudo. E saber dominar outras áreas, né, de gestão, pessoas, financeiro. Tudo isso faz parte do pacote do advogado hoje. Tanto é que quando as pessoas me perguntam o que você faz, eu falo, eu sou empresária do direito agora. Porque o advogado só não cabe mais para a nossa atuação. Eu sempre falo, que o conhecimento técnico é nossa obrigação. Sim. Nós temos obrigação de ter conhecimento técnico, mas nós temos hoje, para você ter uma advocacia rentável de verdade, uma advocacia com clientes e sem ter problemas com os clientes, você tem que mudar a mentalidade, você tem que estudar mais sobre clientes. Você precisa fortalecer a sua mentalidade e ser resiliente. Né? Eu falo isso todos os dias, tem que ser resiliente. Isso ajuda a gente a superar os desafios diários, porque a nossa advocacia, ela é igual a de todo mundo. Exato. Né? Nós precisamos ter um registro no conselho de classe, nós precisamos saber... Pagar a unidade. Com muito prazer,
Pagar a unidade. Muito prazer. Olha, eu sempre paguei a anuidade do Corém quando eu era enfermeira, como eu estava como enfermeira, e eu sempre paguei com muito amor. Eu via as colegas pagando a anuidade e reclamando do órgão. E eu nunca fui muito de me envolver com pessoas que só reclamam, então eu me separava. Pagar a OAB, a anuidade da OAB, para mim é um privilégio. Simone ia falar isso. Isso também é uma troca de mentalidade. É. Eu adoro pagar imposto alto, gente. Eu tô numa fase assim, quando o meu financeiro falou assim, ó, imposto esse mês foi tanto. Eu falo, glória a Deus. Significa que a entrada também foi boa. Não é isso? E Isso também Vocês vão achar que a gente é louco, né? Gente, mas isso é uma questão tão interessante, porque quando o pessoal me pergunta assim, mas o pessoal do seu escritório, como é que é? Eu falei, não, gente, é porque assim, ó, cada advogado tem a sua realidade. Qual que é a minha realidade? Os meus funcionários são registrados. São registrados. Eu tô assim, nossa, mas é despesa. Eu falei assim, gente, mas e o lucro? Investimento. E o lucro que eu tenho com isso? As que eu pessoas vivem muito na escassez. Na escassez. Eu falei assim, Ai. gente, mas eu prefiro. Eles querem, assim, não é que eu optei de não trabalhar com advogados associados. Isso é uma opção minha, tá? É uma opção minha. Eu optei de não ter sócio. Essa é uma opção minha. Então, conversando com eles, eu falei assim, gente, eu vou trabalhar assim com vocês, tudo bem? Eles, ótimo, é assim que a gente quer também. E não é tão ruim assim que o que está menos tempo comigo tem 13 anos. A Lidiane, ela é uma referência no grupo, ela é uma referência em relação a isso. Então, e ele sempre fala assim, nossa, às vezes a contabilidade manda os papéis e você fala assim, doutora, será que tá certo? Eu confiro tudo. Falei assim, não, gente, tá certo. Dá uma olhadinha nas nossas planilhas. Nossa, o movimento aumentou. Então é por isso. Eu falei, então é por isso. Porque eu entendo eles. Quando eles veem, igual a Verusca falou, quando vê o valor que a gente paga de imposto, de tudo, eles assustam. Eles ficam com medo, mas a gente sabe que se tá acontecendo aquilo, é porque as coisas estão indo muito bem. Graças a Deus. Exatamente, é um indicativo bom. É um indicativo bom. Então, eles já começaram a entender que esse indicativo de você pagar imposto é uma coisa boa. Já começaram a entender isso. E é ótimo quando a equipe da gente começa a entender que pagar imposto é uma coisa boa. Eles estão na mesma vibe, né? Isso, Eles estão na mesma vibe, na mesma sintonia. Isso, né? Exatamente. E a Verusca me fez lembrar uma coisa quando eu falei assim, eu pagar a OAB, a anuidade da ordem, para mim é um privilégio. E como eu sofri por muito tempo por não ter esse privilégio. E aí a pessoa, quando tem o privilégio de ter o registro na ordem, ela esquece do quanto ela andou até conseguir aquilo ali. E o privilégio que é, né? Eu sempre já falei isso para colegas que chegam no começo do ano. Nossa, a unidade da OAB, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei, dá graças a Deus. Tem um monte de colega nosso que queria estar passando esse perrengue nosso de pagar a unidade. Um monte de colega. Eu tenho o grupo de mentoria de bacharéis, de profissionais que já atuam na advocacia, como bacharel, como assistente, como estagiário, e que ainda não tem o nome no registro da ordem. E eu fico pensando, enquanto tem outras pessoas reclamando por ter que pagar uma anuidade, tem outros sofrendo porque não tem ainda esse registro em mão. Percebe? Que às vezes você pode estar reclamando de algo que você faz e que acontece com você, que é o desejo de outros. Percebe o peso disso? E outra coisa, que é um dos sintomas que você vê assim, de escassez de muitos advogados. Quando eles vão pagar a unidade da OAB, eles falam assim, por que eu tenho que pagar a unidade da OAB se a OAB não faz nada por mim? Eu já escutei muito isso. E uma vez eu falei num grupo, falei assim, a OAB nunca vai fazer nada por você, quem vai fazer por você é você mesmo. O que você está fazendo por você? Quase fui escorraçada, viu? Mas tem algumas... Falar a verdade. Mas tem... Dói. As verdades precisam ser ditas. Gente, ninguém vai fazer nada pela gente, quem vai fazer é a gente. Quem vai mudar a nossa realidade é a gente mesmo.
É isso mesmo. Não adianta nada, Simone. Olha, você tem a sua mentoria, que é um espetáculo, que eu amo, eu renovei, a Verusca também renovou. Isso. Porque a gente tá aqui porque a gente ama estar com você, ama a sua mentoria. Adianta a pessoa entrar na mentoria esperando que você vai resolver a vida dela? Cada um é responsável pelos seus resultados. Exatamente. Você faz a sua parte, eu faço a minha parte, e aí construímos resultados. E a função, as pessoas confundem a função de mentor. Que a Simone é mentora, o que ela passa pra gente? As experiências dela. Fala assim, o mentor é o caminho mais curto para o crescimento. Melhor coisa da vida é o mentor, que ele é o caminho mais curto para o crescimento. O mentor, ele evita que você passe por perrengues que ele passou. Ele vai falar, ó, esse caminho é o caminho correto. Você aplicar isso na advocacia é o que vai dar resultado. Agora, depende da pessoa se ela quer fazer ou não. Exatamente isso. E com relação à mentoria, aproveitando o gancho aí, esse é o 2º ano que eu estou com a Simone, e eu vim justamente, a parte técnica não me faltava. Eu tenho essa qualidade, criatividade, isso nunca me faltou. Mas a questão da mentalidade foi algo assim que foi realmente o chamariz. E não só isso, eu falo também, quem vai procurar um mentor, você também precisa identificar se o teu mentor tem os valores que você tem. Porque eu vejo muita gente agora no mercado que é mentor. Tem mentor para tudo. Só que aí você vai olhar para a vida da pessoa. E isso eu fiz questão, né, de trazer aqui para vocês. Porque se eu tenho um valor, por exemplo, de família, eu não vou andar com alguém que, por exemplo, um mentor que a gente vê aí, né, que não tá nem aí para os filhos, que trai esposa e que isso e que aquilo. Então, a gente tem que identificar esses valores também, porque hoje todo mundo parece que, né, tá advogado de milhões, de sucesso, mas fora isso, você precisa se conectar com esses valores, porque senão a sua mentoria também, você, no final das contas, você vai se frustrar. Porque você não vai conseguir realmente ter uma conexão genuína e conseguir extrair o máximo do teu mentor. E às vezes você internamente vai até começar a falar assim, mas eu não vou respeitar essa pessoa. No fundo, você não vai respeitar porque tem um conflito ali. Conflito interno. Então isso também é um ponto muito, muito importante. Para você falar de mentoria. Tem umas 2 semanas... eu dei uma palestra, naquele curso que você vai dar uma palestra também. Olha o spoiler. E eu conversando com as meninas no curso, eu coloquei lá para elas, cuidado para vocês não estarem dando ouvido para quem nunca construiu nada. Tem que ter muito cuidado com isso, porque hoje a internet traz muita coisa que não é verdade. Tem muita gente vendendo aquilo que nunca usou na própria vida. Que nunca fez, nunca produziu. Nunca colocou a mão na massa. Não sabe como é que é a realidade do lado de cá. Vou te falar, vou te ensinar a fazer uma receita de bolo. Tá? Tá. Aí você segue o passo a passo da receita de bolo. Mas sabe quem fez o bolo? A minha cozinheira. Mas quem tá aqui te ensinando sou eu. Quem tá mostrando o bolo pronto, quem tá colocando o bolinho ali. Quem tá colocando os ingredientes, quem tá colocando os ingredientes, seja lá no liquidificador, na batedeira, sou eu. Eu tô filmando, eu tô gravando, tá aqui. A gente bateu tudo, tá? E o bolo foi pro forno. E quando volta um bolo lindo. Quem te garante que aquele bolo foi aquele da receita? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Muita gente pregando o resultado. Muito fácil. gato por lebre. E esse negócio, né? Advocacia de milhões, como ganhar, como ser milionário na advocacia. Parece e a pessoa tão não fácil, tem né? aquele resultado. Parece tão fácil, né? Tão fácil.
A gente teve o evento 360 da Advocacia Exponencial, agora, dia 15 e 16 de julho, né? E me disseram assim, não, você tem que colocar um título chamativo, coloca aí, vão ser quantos dias de evento? 2. Coloca aí, 2 dias que valerão por 2 anos. Eu disse, tá, mas e o que tem a ver? Não, fala que você vai ensinar a pessoa em 2 dias o que ela vai viver em 2 anos. Eu disse, tá, mas não é isso. Não, mas fala, porque aí você vai vender muito. Eu disse, não, mas não é isso que eu quero. Não é a questão do vender muito, do cobrar caro. É a questão de eu ter consciência do que eu estou entregando. Talvez quem foi em um dia só captou muito mais coisa do que quem foi nos 2. Por quê? Porque é o comprometimento de cada um em fazer acontecer, em transformar a sua vida, em escolher pegar aquele ser humano que está ali desacreditado, se colocar em primeiro lugar e dizer assim, eu sou capaz de transformar a minha vida. Eu sou sucesso. Eu sou sucesso. Agora, de que adianta eu dar a receita, eu te dizer, olha, eu também saí lá do deserto, porque o deserto é só uma passagem. Ninguém sobrevive no deserto, não. Mas ele não foi feito para a gente parar nele. E tem muita gente nele, viu? Com medo de sair. Com medo de sair. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aprender com quem já fez. Você tem que fazer o que quem já fez, percorrer o caminho de quem já percorreu e alcançou o resultado que você deseja. E eu defendo muito isso. Para eu conseguir estar aqui hoje, eu precisei aprender a me colocar em primeiro lugar. Eu precisei aprender que os 40 minutos do dia, primeiro, são meus. Se eu tenho um compromisso 6 da manhã, eu que acorde um horário que dê para fazer os meus 40 minutos diário do meu eu. Então, lá na mentoria, vocês sabem o que a gente faz? Reprogramação mental diariamente. E algumas até 2 vezes por dia. Exato. Essa desse mês mesmo é o Eu Me Amo. Eu adoro. Eu me amo. Eu em primeiro lugar. Depois a gente faz o devocional. Não necessariamente, como eu falei antes, nessa mesma ordem. Mas vem o insight do dia. Vem o audiobook, porque como a Lidiane falou, a questão da leitura. A pessoa às vezes não consegue ficar ali folheando o livro, mas você consegue inserir 13 minutos, 10 minutos do dia no teu momento e escutar um livro, um capítulo de um livro. Esse mês a gente está ouvindo o Hábitos Atômicos. E que diferença está fazendo para mim ouvir esse livro que eu já tinha lido 2 vezes, 3 vezes? Sabe essa questão de revisitar livro? É uma coisa tão interessante que quando você lê um livro, às vezes você lê um livro há 2, 3 anos atrás, quando você lê ele hoje novamente, aquela história muda. Porque você já está com outra mentalidade. Você está com outra mentalidade. Eu sempre falo, gente, tem muito livro que você tem que ficar lendo ele a vida toda. Um livro que as pessoas deveriam ler era a Bíblia. Quando eu tinha de 13 para 14 anos, eu tive um desafio de um padre e a gente leu a Bíblia. Você já me contou isso. E de lá para cá eu sempre lia, tal. E eu falei assim, gente, eu preciso me desafiar a ler a Bíblia novamente. E olha que interessante, hoje eu tô lendo novamente e as histórias estão diferentes para mim. Porque eu tenho mais maturidade, eu sou outra pessoa e eu consigo compreender melhor o que tá lá. E as pessoas não fazem isso, Simone. De revisitar as leituras que trouxeram diferenciais na vida dela. Tem livros que a gente lê no passado que fizeram mudança na vida da gente que a gente teria que ler novamente. E as pessoas não lêem. E esse livro que a gente está lendo novamente e ouvindo, que é o Hábitos Atômicos, faz uma diferença enorme na mentalidade. Ele é incrível. Incrível. Para quem não leu esse livro, gente,
Leia esse livro, Hábitos Atômicos. Ele é Aí, ó, fantástico. eu ia pedir para ela indicar um livro, eu já não vou pedir mais, ela já indicou. Hábitos Atômicos. Eu indico para todo mundo ler. E agora, para a gente finalizar aí, Não Já, continuar. já. Eu quero mais. mas Tava tão gostoso. Pois A gente é. nem começou, nem serviu um cafezinho ainda. Pois Cadê o é. café? Vamos tomar uma Não, daqui aguinha, a vamos pouco- dar a nossa aguinha. aguinha. daqui a pouco ela quer pão de queijo. Claro. Pronto, aguinha. Daqui a pouco a Lidiane quer pão de queijo. Claro. Doce de leite? Doce de leite. Fica a dica, ó, staff. Morango Staff. orgânico. Não, agora é morangos orgânicos. Isso. Eu queria isso. trazer alguma coisa pro Lourenço. Eu falei assim, eu vou levar morango. Criança gosta de Mulango. moranguinho. Olha só, para a gente concluir. Eu tô aqui na frente da baronesa do empréstimo consignado, a doutorinha, né? Canal Doutorinha. Agora virei doutorona. Ah, Vou reestrear meu canal no YouTube, inclusive. Aguardem. estrear não, você já Reestrear. tem. Reestrear. Reinaugurar. Isso, reinaugurar, Isso. Reinaugurar. E tô aqui, ó, a baronesa do empréstimo consignado e a baronesa do café. Amém. Eu que gosto tanto de café, e o café ficou uma marca registrada da Simone Batista, e a Lidiane sempre que ela, o cafezinho, não posso deixar faltar o cafezinho da Simone. Então você percebe que existem coisas que já é da gente, né? E vai criando conexão, e né? que você cria conexão com a sua advocacia. Então, vocês duas, a baronesa do café, a baronesa do empréstimo consignado, o que vocês diriam para quem acha que a advocacia está estagnada, mesmo implementando tudo o que ele já sabe do direito material e processual? Resuma aí em uma frase. O problema é mesmo o direito material processual ou a pessoa deve dar o start em si? O que vocês diriam para as pessoas que estão assim, nesse momento? Acreditem, a partir do momento que mudar a mentalidade, todo o jogo muda. A parte técnica, às vezes, é só o pequeno detalhe. Verdade. Transforme a sua mente, coloque lá, mente exponencial, e você vai ver assim, ó, puf, as coisas acontecem. Nós falamos, né, e a gente é um dos nossos valores aqui, a gente tem que falar disso. Deus acima de tudo. E Deus na Bíblia fala que a gente tem que ter coragem, tenha fé, tenha coragem. E a gente não consegue internalizar isso, mas a partir do momento que você coloca isso como premissa, as coisas acontecem. Não tenha medo, transforma a sua mente. Simone, só tem um recado para dar. Acredite em você. Se coloque em primeiro lugar, né? Acredite em você e se coloque em primeiro lugar. Quando eu falo isso de acreditar em você, de se colocar em primeiro lugar, as pessoas assustam, porque eu sempre falo assim, eu em primeiro lugar, depois meus filhos, depois meu marido. E é a realidade, muita gente vive o inverso disso. Se você não se cuidar, você não consegue cuidar de mais nada, de mais ninguém. Então, acredite em você. É a mensagem que eu deixo. Porque as pessoas não tomam atitudes porque elas não acreditam nelas. Não acreditam nelas. O que elas são capazes de fazer, capazes de construir. Tem muita joia rara e perdida. Muitas pessoas que não sabem o real valor delas. Né? Pensa que sabe, se comporta como se soubesse e vive aí uma vida de aparência. E chegando ao fim. Não estava tão bom.
Foi uma conversa agradável, que fluiu, e como de surpresa, nem segui o roteiro, porque a conversa fluiu, foi tomando rumos, e é assim que a gente faz. A gente precisa deixar as coisas acontecerem sem nós perdermos a nossa essência, defendendo os nossos princípios, os nossos valores. E eu sei que os valores de vocês não são diferentes dos meus, e por isso vocês estão aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu quero dizer para você que quando você se colocar em primeiro lugar, quando a sua fé for maior que os seus medos, os milagres vão acontecer também na sua vida. Se hoje você vive uma vida de escassez, se hoje você vive uma vida regrada, busque ajuda. Busque quem já transformou a vida, quem vive uma vida de abundância, quem vive uma vida próspera. E entenda que quando eu falo prosperidade, abundância, eu não estou falando de conta bancária. Eu estou falando da pessoa viver e se entregar, desenvolver o amor próprio por si mesmo e entender que sucesso na vida é muito além do que dinheiro. E hoje a doutora Lidiane e a doutora Verusca Costenaro, elas compartilharam exatamente isso. O que vale mais para a nossa vida? E tome para você construir uma vida baseada em princípios: Deus, saúde, família e trabalho. Porque tudo começa em Deus e tudo termina nele. Muito obrigado. Eu vou pedir para você seguir as nossas redes sociais. Doutora Lidiane, fala aí o teu perfil para o pessoal. Meu perfil tá lá, Lidiane Alves, advogada. Verusca. O meu é @Verusca com K Costenaro. Então, encerramos por hoje e eu vou convidar você para seguir o nosso perfil menteexponencial.podcast. Vem com a gente, vai ter episódio novo toda semana.